Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Esse vídeo é um pouco mais curto, mas a ideia é ter um panorama geral e seguindo no nosso raciocínio sobre as macromoléculas de interesse. No outro vídeo a gente falou sobre os aminoácidos e agora é uma pequena pincelada ou uma visão geral sobre as proteínas. O que eu gostaria que você levasse de informação com esse vídeo é as principais funções das proteínas. Se você fosse capaz de elencar cada uma delas, eu vou elencar algumas, mas você pode complementar e com o seu estudo, o que é importante, o que você pode lembrar do seu conhecimento prévio e como você pode fazer esse link com o seu conhecimento vindouro que vão vir a partir das outras disciplinas, e uma ideia geral sobre balanço nitrogenado e dois distúrbios nutricionais importantes relacionados à proteína ou relacionado ao aporte calórico de maneira geral. Bom, as proteínas elas são um conjunto de aminoácidos organizados e elas têm várias funções. Uma das funções é a função enzimática, que nós vamos falar no próximo vídeo, mas a gente pode elencar as funções estruturais, as funções de defesa. As proteínas elas são a base para a formação das imunoglobulinas, para a formação do complemento. Então ela tem essa propriedade de defesa, principalmente nos processos autoimune ou de combate às infecções, ou mesmo de combate às células oncológicas. Os receptores de membrana, receptores sinalizadores, canais iônicos, canais dependentes de voltagem, ou canais dependentes de um ligante, são todas estruturas proteicas. Proteína G, um grande player na sinalização intracelular, na formação do segundo mensageiro. As próprias proteínas intracitoplasmáticas com função enzimática, as proteínas quinases, as caspases relacionadas com a apoptose e as outras enzimas relacionadas com defesa do hospedeiro contra os micro-organismos, as enzimas lisossomais, a NADPH oxidase. Então, você vê, é uma miríade de funções relacionadas às proteínas. Elas também determinam o movimento, determinam o transporte, não só de grandes grupos musculares, mas elas determina o transporte das microvesículas que são produzidas a nível nuclear ou a nível citoplasmático, e às vezes elas precisam ser transportadas por longos caminhos através do axônio. Então nós temos as proteínas de transporte anterógrado ou as proteínas de transporte retrógrado. Então você vê, tem várias as funções relacionadas a ela. E essa é uma ideia geral. Você pode complementar e buscar se aprofundar nesse conhecimento com vários materiais aí didáticos e principalmente no livro de bioquímica do Leininger, que é a nossa referência. Existem condições médicas e clínicas importantes relacionadas a esse desbalanço do pool nitrogenado. Um deles é as doenças onde o balanço nitrogenado fica negativo, ou seja, existe uma perda ou um consumo maior de proteína relacionado à capacidade de produção ou de absorção. Os processos que ativam o catabolismo ou têm um catabolismo exacerbado, como as infecções graves, os traumatismo craniano, as desnutrições por déficit de absorção, todas elas implicam uma perda da capacidade de manter ou de absorver proteína, ou absorver aminoácido e de organizar proteína dentro do seu organismo. Duas doenças que precisam de uma atenção e precisam ser diferenciadas em relação ao estado nutricional. Uma delas é o kwashiorkor e a outra é o marasmo, sendo que o marasmo é mais um déficit calórico global, com uma incapacidade de o organismo se prover com carboidrato, lipídio e proteína. E o kwashiorkor é uma deficiência seletiva de proteína. Esse termo kwashiorkor eu vou deixar para você pesquisar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha que se trata o kwashiorkor? Da onde que vem esse termo e por que ele é usado? Então essas são as doenças onde nós temos exemplos, na verdade, onde nós temos balanço nitrogenado negativo. Outros exemplos de balanço nitrogenado agora positivo é quando você tem um aumento da sua massa proteica. O organismo aumenta a massa proteica em relação ao que ele excreta. Gestação é um grande exemplo. Você tem um maior aporte de proteínas.
o próprio crescimento. Uma criança em crescimento, ela sempre vai ter um balanço nitrogenado positivo, se não, claro, obviamente, se não tiver nenhuma patologia. E os processos de hipertrofia celular. Então, existe um ganho de proteína em relação ao que é excretado. Então, esses são os principais tópicos, uma visão geral sobre as proteínas. E no próximo vídeo a gente fala sobre a função enzimática. Valeu, um abraço!